Tem mais um aspecto que eu quero que você guarde aqui. É que esse é um evangelho atribuído a Mateus. E já houve muita discussão, que eu conheço todas elas, desde 1920, 1930, começaram as críticas textuais nos seminários americanos, especialmente nos seminários reformados, como em Princeton, em alguns outros nos Estados Unidos, sobre autoria, como se essas coisas fossem importantes, quando na realidade elas não são. O importante é saber se o que está dito aqui foi o que as testemunhas oculares ouviram. Se o que as testemunhas oculares ouviram, se essas testemunhas, o que a elas foi dito, está sendo completamente retratado, dito objetivamente para nós aqui. É o que interessa. E aí, do ponto de vista da comparação de todos os textos, dos mais antigos até os mais modernos, ou seja, os mais recentemente descobertos ou traduzidos, todos eles têm uma convergência idêntica, dizendo a mesma coisa. Então, eu pessoalmente não tenho nenhum problema em pensar que esse texto foi escrito por Mateus como testemunha ocular. Mas se não tivesse sido escrito pelo próprio Mateus como discípulo, como testemunha ocular, não muda nada. E por que que não muda absolutamente nada? Porque até a escolha, vamos supor que não tenha sido Mateus o autor, tenha sido um outro. Por que que escolheram o nome de Mateus? Para dar validação. Certamente foi uma produção daqueles que foram testemunhas oculares de tudo que Jesus fez, disse e realizou. Mateus, um deles, desde o início, desde a Galileia, desde o comecinho. E as tradições mais antigas nos dizem que esse evangelho foi escrito por Mateus com base no evangelho de Marcos, que é o mais antigo de todos e é o mais simples de todos, justamente por ser o mais antigo. E não tinha nenhuma objetividade específica no que diz respeito a se tornar um evangelho para judeus ou para gregos. Era um evangelho, uma narrativa básica, eu estou falando de Marcos, para que em qualquer lugar onde as pessoas lessem, independentemente de crenças culturais, de serem judeus ou não serem judeus, de serem gregos, de serem romanos, de serem de qualquer outro povo. Você veja o Evangelho de Marcos, não tem genealogia, ele só começa dizendo que por aquele tempo apareceu. Apareceu João Batista pregando e arrependimento, e veio Jesus e foi batizado. Não tem as histórias da infância, do nascimento de Jesus, de Maria grávida, da fuga para o Egito, dos magos, dos pastores, do nascimento na caverna em Belém, da estrela que guiou os homens que vieram do Oriente, de Herodes, da matança dos inocentes. Não tem nada disso. Já começa com Jesus com 30 anos. Mateus, no entanto, segundo a tradição, pegou o Evangelho de Marcos, que teria sido a escrita de Marcos ouvindo as memórias de um homem simples, chamado Pedro. Pedro, o apóstolo Pedro. Um dos primeiros a ser chamado dias antes de João, ou talvez no mesmo dia. A gente não tem essa precisão e ela é desnecessária. No entanto, Marcos teria escrito um evangelho com base nas memórias de Pedro, as narrativas de Pedro, conforme a simplicidade de Pedro, que era um pescador simples. Já Mateus era um homem muito e infinitamente mais sofisticado, um cara bom de história, de matemática, muito mais culto.
era o principal cobrador de impostos de toda a região da Galiléia, era o mais rico de todos eles, era considerado o maioral dos cobradores de impostos, cujo nome também, além de Mateus, ele era conhecido por Levi. Mateus, Levi, Levi e Mateus. E lá estava ele, tinha origem completamente judaica, daí também ter esse nome de Levi. Provavelmente fizesse parte da tribo de Levi, portanto, de uma tribo de natureza sacerdotal. E sendo de natureza sacerdotal, era uma tribo de sacerdotes, sacerdotes que viviam do dízimo, que as outras 11 tribos de Israel deveriam dar, de acordo com as leis de Moisés, para sustentar a tribo que não produzia, a tribo que não trabalhava no campo, nem na agricultura, nem no pastoreio das ovelhinhas, nem na produção de artesanato, nem na carpintaria, nem na construção civil, nem coisa alguma, como todos os outros trabalhavam. Essa seria uma tribo, de acordo com Moisés, que viveria para cantar, louvar, salmodiar, fazer parte dos turnos contínuos de culto no templo de Salomão e depois agora da destruição dele, reconstrução de um templo menor, até chegar a Herodes o Grande, 40 anos antes de Cristo, e começar a construção desse templo que se tornou uma coisa grandiosa e que fez parte do cenário de Jerusalém nos dias de Jesus. Então, Mateus seria essa figura, esse contemporâneo, esse homem com esses recursos e um levita com interesse enorme que o povo de Israel ficasse sabendo da relação profunda veterotestamentária entre Jesus e os profetas do Antigo Testamento, assim chamado. Ou seja, é por isso que ele inicia com essa genealogia, e é por isso que ele é o evangelho, aqui chamado de Mateus, que mais usa os recursos do Velho Testamento. Ele é quem mais diz: isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Aí ele cita especialmente Isaías, que é o campeão de citações no Evangelho de Mateus e em todo o resto do Novo Testamento. Isaías, Jeremias, ele vai citando pedaços de salmos, falas proféticas dos salmos, que ele vê o embutimento, o encaixamento delas perfeito em Jesus, ele vai recuperando. A outra coisa que você vê que é bem peculiar a um indivíduo que fosse, de fato, o Mateus, o apóstolo, é a quantidade de parábolas com números que a gente encontra aqui. Ele era um homem de números. Ele era um cobrador de impostos, ele trabalharia e seria um dos superintendentes da Receita Federal Romana, no norte de Israel. Um indivíduo superpoderoso e bem posicionado. Também um homem de números, de contas, de cálculos, de subtrações, de acréscimos, de divisões. Um homem de aritmética, um homem de matemática. Um homem que fazia tudo na cabeça e que tinha um tino comercial extraordinário. Então, esses aspectos são completamente coerentes, os da narrativa sobre a vida do Mateus apóstolo, com as narrativas compostas pelo Evangelho de Mateus, que carregam os mesmos elementos que são completamente naturais na mente de um indivíduo que tenha tido a criação, a cultura e toda a dedicação que o Mateus, da narrativa dos evangelhos, apóstolo de Jesus, chamado da coletoria para andar com Jesus, teria tido como experiência, de modo que o próprio evangelho em si, nas parábolas que escolhe, na citação a bancos, a aplicação de dinheiro, a fala a respeito do significado dos juros,
É o evangelho também que recorre ao tema financeiro com mais amplidão. Marcos fala, Lucas fala, mas Mateus tem mais amplitude narrativa a respeito disso. As coisas que Jesus disse e ensinou, que não estão presentes em Marcos, muitas delas são mais narrativas, Mateus inclui tudo. O Sermão da Montanha, assim chamado, está na íntegra ali. Embora ele se repita em outras ocasiões, fragmentos dele, próprio Mateus usa em outros lugares, mas a sequência do que foi dito da Galiléia é Mateus quem preserva para nós. Há um espírito organizacional na textura, na construção, na arquitetura desse evangelho.